Olá, seja muito bem-vindo à nossa segunda teleaula da disciplina Formação Integral em Saúde. Eu sou a professora Daniele e hoje nós vamos conhecer as bases legais e históricas do Sistema Único de Saúde. Então, a gente vai compreender quais foram os processos que ocorreram até a gente ter o desenvolvimento do SUS, com a estrutura e característica que ele tem hoje, quais são os princípios organizativos, doutrinários, ou seja, como o SUS ele é aplicado na prática e quais são as bases teóricas, né? Tudo o que vem aí trazer como essência do SUS para que ele se torne aí o nosso sistema de saúde atualmente. Nessa aula nós teremos 2 momentos de interação no meio da aula e ao término da aula. Você fique à vontade para enviar suas dúvidas, seus apontamentos, tudo que você, se você teve alguma coisa que você leu, achou interessante, quiser compartilhar para a gente ir construindo o nosso conhecimento, né, para a gente ir sempre agregando as informações, vocês fiquem bastante à vontade, tá? Entrem em contato com o seu tutor presencial e ele vai direcionar as mensagens para nós. E assim como na aula passada, hoje nós teremos Kahoot também. Você pode acessar tanto pelo aplicativo do celular quanto pelo site kahoot.it e o nosso PIN é o 7522651, tá? Então a gente vai ter lá no término da nossa aula essa ferramenta de interação. E para a gente contextualizar um pouco a nossa aula, então eu trouxe aqui os tópicos principais, né, dos temas que serão abordados. Então, no primeiro momento, nós vamos conhecer a história da saúde no Brasil e a construção do SUS. Então, todos os elementos, né, tudo que foi acontecendo ali ao longo do tempo, que fizeram, então, culminaram aqui com o desenvolvimento desse Sistema Único de Saúde. Atuação e atividades planejadas, princípios do SUS e suas leis, e as políticas públicas de saúde e a sua influência na assistência à saúde. Então, a gente vai conhecer aí todos esses aspectos que estão permeando o SUS para que a gente consiga aí compreender ainda mais as suas leis, o seu funcionamento e quais as características, então, que permeiam esse sistema de saúde. E para começar, então, no primeiro bloco, nós vamos conhecer a história da saúde no Brasil. Então, a gente vai conhecer desde lá dos princípios antes da vinda da família real, até ali a passagem pelo período de ditadura e até aí as condições de saúde, as características do Sistema Único de Saúde que nós temos atualmente. Então, vamos conhecer aí cada uma das etapas que permearam essa história da saúde no Brasil. Então, antes da chegada da família real, a assistência à saúde ela era realizada basicamente aqui por curandeiros e pajés, tá? Ainda a gente contava com os jesuítas vindos da Europa, que traziam algum conhecimento da prática médica e ofereciam, então, essa assistência aí como se fosse uma caridade, tá? Então, eles se compadeciam aí das pessoas e atuavam dessa forma, junto aí com as freiras, né? Tudo ali pensando, atuando de uma forma a socorrer os indivíduos que mais necessitassem. E com a vinda da família real, lá por volta de 1808, as práticas populares, então, que a gente encontrava aqui nesse período anterior, elas foram aos poucos substituídas aqui pelos hospitais públicos, tá? Por quê? Porque é nesse momento que a gente tem aqui a construção de hospitais gerais para atendimento da população, porque junto com a vinda da família real vieram também alguns profissionais médicos, tá? Eles vieram, então, da Europa para instituir, então, programas de ensino em conformidade ali com os moldes, os modelos europeus, e estabelecendo a primeira faculdade de medicina e estabelecendo, então, os primeiros hospitais gerais.
Esses hospitais públicos, então, eles serviam para atender algumas doenças consideradas nocivas à população, como doenças mentais, tuberculose, hanseníase, mas nessa época a gente observa que a assistência à saúde, ela era mais voltada, então, a criação desses hospitais, eles serviam mais como a gente conseguir isolar esses indivíduos da sociedade. Então, o que era visto como incômodo, ou então que era considerado nocivo ali para a comunidade, então eles eram enviados para esses hospitais, tá? E isso não quer dizer que muitas vezes eles tinham o tratamento adequado, muito pelo contrário. Então, a gente tem todo aí um histórico, quando a gente fala aí das doenças mentais mesmo, a gente percebe que essas pessoas, elas não tinham condições mínimas de saúde, de higiene, de alimentação, e a mesma coisa acontecia aí nos casos aí dos pacientes com hanseníase, com tuberculose. Então, isso mais agravava aí o perfil, né, da doença, agravava essas condições de saúde e, na realidade, não vinha, então, com um tratamento efetivo. A maioria desses hospitais, eles eram construídos na periferia, tá, longe dos grandes centros, por conta aí desse objetivo mesmo de isolar, né, aquele indivíduo que ele não era bem visto ali na população, que ele poderia causar algum tipo de problema ali na visão ali da sociedade daquela época. Então, a gente observa aí essas características, tá bom? Dando seguimento, então, lá por volta de 1869, começaram a ser desenvolvidas aqui as lavouras de café, foi quando a gente teve muita a questão da imigração, começou-se aqui a questão do trabalho assalariado, né, depois aqui que a gente teve a abolição da escravatura, e com isso a gente começou a observar o surgimento aqui de algumas epidemias, e isso ocorreu lá por volta de 1889, na época da proclamação da República. Aqui a gente tinha um predomínio bem grande aqui de doenças transmissíveis, o que vai caracterizar aqui essas endemias. E isso era, então, epidemia de rubéola, de febre amarela, tá? E as ações de saúde pública, elas passaram a ser implementadas para a proteção e saneamento das cidades, principalmente aqui as cidades portuárias também. Então, não somente aqui o foco nas lavouras de café, na parte rural, mas também quando a gente pensa aqui nas zonas portuárias. E isso começou a ser implementado, tá? Porque foi observado que quando eu tenho trabalhadores doentes, eu não tenho uma produção da economia eficiente, tá? Então, a gente sempre vê que essas medidas de saúde, elas surgem, então, como uma resposta aí a algumas características, a algumas demandas que essa população está apresentando. A gente tinha também que, na época, havia-se a necessidade de realizar o controle nas cidades portuárias por conta da importação e exportação de produtos, que era muito forte naquele período, né? Começou ali a questão, se desenvolver aí essa questão do comércio. E também as lavouras, elas precisariam aí produzir cada vez mais para a gente ter aí a geração de renda e tudo mais. Então, essas políticas, elas começou-se então a pensar nessas políticas preventivas e na maioria das vezes, né, por se tratar aí de doenças transmissíveis, a forma de controle era a realização aí da quarentena. Então, começou-se aí a questão da quarentena na saúde pública no Brasil, tá? Então, eu isolando esse indivíduo, eu vou evitar então que ele contagie os demais, eu vou evitar o adoecimento aí de outras pessoas, de outros trabalhadores. Então, o conceito aí de quarentena, ele vem desde essa época. Só frisando, então, que entende-se por quarentena quando eu vou isolar esse indivíduo aí por pelo menos 40 dias para eu garantir, então, que esse indivíduo ele, já tenha passado a fase de sintoma, de transmissibilidade da doença e que ele já apresente aí uma boa recuperação do seu estado de saúde, tá bom? Então, a gente observa aí essas questões. Dando continuidade, então, no processo histórico, a gente vai entender que lá em 1904, com Oswaldo Cruz, surge aqui o Código Sanitário, tá? Então, com o crescimento aí dessas doenças transmissíveis, adoecimento da população, aumento aí da demanda de atendimento hospitalar e piora da economia, então, foi necessário, então, implementar algumas medidas, como eu havia comentado.
Então, aqui começou-se a ter o Código Sanitário com desinfecção geral, inclusive das casas, tá? Inclusive domiciliar. Processo de notificação obrigatória de algumas doenças, então vou citar aqui como exemplo tuberculose, febre amarela. Então, é que nesse período que a gente começa aqui a ter essa questão da notificação de doenças. E na época também existia a polícia sanitária. Tá? A polícia sanitária, ela identificava os doentes e submetia a quarentena e tratamento. E aqui, cabe ressaltar também que a maioria das pessoas que tinham aí mais posses, mais condições, elas tinham como pagar o tratamento, então, e restabelecer seu processo de saúde. Já as pessoas que não tinham condições, elas eram submetidas aí ao isolamento, à quarentena, e algumas vezes elas eram encaminhadas para os hospitais gerais. Mas quando elas não recebiam aí algum tipo de tratamento, infelizmente, essas pessoas acabavam adoecendo de uma forma mais grave e acabavam indo a óbito. Então, a gente começa a observar aí a questão da desigualdade no atendimento à saúde, tá? Então, quando as pessoas que têm mais condições, as pessoas aí das classes mais privilegiadas, eram as que tinham aí mais acesso aí às condições de saúde. Então, a partir desse momento, né, começa a acentuar, a agravar ainda mais essa questão aí da desigualdade no acesso à saúde. Ainda lá na época de Oswaldo Cruz, com a necessidade aí de prevenir, de controlar as doenças transmissíveis, começaram a surgir as campanhas sanitárias, incluindo aí a vacinação obrigatória contra a rubéola, tá? E aqui a gente teve a questão da revolta da vacina, tá? Então, muitos indivíduos, eles começaram a se rebelar contra isso, profissionais da saúde, população, tá? Isso porque a questão da vacina obrigatória começou a gerar pânico e a questão também da gente obrigar o indivíduo a ser submetido a algum tratamento, ela é antiética, né? Então, surgiu a revolta da vacina na tentativa aí de ir contra essa questão aí dessa obrigatoriedade da vacina. Por volta de 1923, começaram a surgir as caixas de aposentadorias e pensões, tá? Então, ela vai vai incluir a questão da aposentadoria, da pensão e também da assistência à saúde, mas era destinada apenas aos trabalhadores segurados, os contribuintes e aos seus familiares. E ainda focava muito na questão da medicina curativa, ou seja, esses indivíduos aí, eles tinham acesso somente aqui, então, quem realizava a contribuição, então, tinha acesso a algum tipo de tratamento. Aqui eu só faço um adendo, que a vacina era contra a varíola, tá bom? A revolta da vacina, então, surgiu a partir desse movimento. Em 1930, na era Vargas, então, começou o processo de industrialização. Em 1950, houve uma aceleração da industrialização, o surgimento aqui de grandes hospitais. Então, a gente começa a deixar de ter uma população predominantemente rural para passar aí por um processo de urbanização das cidades. E o desenvolvimento desses hospitais, ele trouxe, então, veio junto, né, com o desenvolvimento tecnológico, aprimoramento dos tratamentos, até aqui a questão da prevenção, o controle das doenças transmissíveis, ele já estava aí dando os seus primeiros passos e apresentando os primeiros resultados. E é a partir desse momento que a gente começa a observar, então, a transição epidemiológica. Então, eu deixo de ter o predomínio de doenças transmissíveis e passo a ter, então, o desenvolvimento das doenças crônicas. Então, quanto melhor tratamento, né, melhores as condições de vida daquela população, então, quando eu começo a ter o controle aí das doenças transmissíveis, que vão afetar principalmente a população jovem, essa população ela começa a envelhecer e começam, então, a surgir aí a questão das doenças crônicas, né? Então, hipertensão, diabetes, entre outros, né? A gente está citando aqui as mais comuns.
E com isso, então, observou a necessidade, mais uma vez, de implementar medidas de prevenção para essas doenças também. Por quê? O surgimento das complicações dessas doenças crônicas começaram a trazer uma questão de superlotação dos hospitais, a formar um gargalo muito grande, que esse sistema de saúde ele não tinha recursos para isso. E ao mesmo tempo a gente vai lembrar que até aquele momento, então, somente algumas pessoas tinham acesso tinham direito ao acesso à saúde, né, os trabalhadores assalariados que tinham aí contribuição para o fundo de aposentadoria e pensão. Então, esses indivíduos aí tinham mais condições de acesso aí aos serviços de saúde, enquanto que a outra população precisava aí do atendimento das Santas Casas de Misericórdia e de instituições que faziam trabalho voluntário e também ali a questão do trabalho voluntário e a gente teve então também surgimento aí dessas questões da desigualdade na saúde nesse sentido, tá? Então a gente continua aí tendo um cenário de desigualdade, tá? De dificuldade de acesso à questão da saúde. E dando continuidade, né? A gente teve aqui o período militar de 1964 a 1985, teve o surgimento da medicina previdenciária, a unificação dos institutos de aposentadoria e pensão, então surgiu o Instituto Nacional de Previdência Social, o INPS. E na época, tá? Então a gente ainda continua aqui a questão dessa dificuldade de acesso, então os serviços de saúde eles ainda eram voltados a determinadas populações. Aqui com o INPS começou a surgir agrupamento, então, o acesso aos serviços de saúde por grupos de trabalhadores. Então, a gente tinha aqui o grupo de bancários, o grupo de trabalhadores da indústria, grupo de trabalhadores do comércio, tá? Então, a gente tinha aí esses grupos, essas diferenciações aí que consistiam no acesso aos serviços de saúde. Ainda nessa época, né, além dessa desigualdade ao acesso dos serviços de saúde, a gente começou a ter um pouco investimento na área de saúde pública, o saneamento e as políticas de habitação, eles foram negligenciados e as doenças que já estavam erradicadas, elas voltaram à tona, então surgindo aqui os surtos epidêmicos. Então a gente tem a questão do desenvolvimento de tuberculose, malária, chagas, por exemplo. E a questão da pobreza, da desigualdade social, a fome, tudo isso fez com que tivesse uma piora ainda maior no quadro de saúde da população de uma forma geral. Alta de mortalidade, principalmente mortalidade infantil, e para agravar ainda mais a situação, a gente teve naquele período um grande surto aí de meningite. Então, a gente observa naquele período que o governo ele censurava as informações de saúde, tá? E com isso as pessoas não sabiam o que estava acontecendo. Então, muitas vezes as crianças adoeciam, os familiares, a mãe, e até mesmo os profissionais da área de saúde que realizavam o atendimento, eles não davam aí a devida importância, eles demoravam para investigar a questão da meningite e muitas crianças acabavam aí adoecendo com até 2 dias após o início dos sintomas. Então, a gente observa que a questão da vigilância, a questão da epidemiologia, a gente conhecer o padrão de adoecimento da população, ela vai ser muito importante, então, para eu conseguir estabelecer medidas de prevenção e controle das doenças. Então, quando eu tenho censura das informações, né, quando eu não tenho acesso a esses números, a esses indicadores, o processo começa a ficar truncado, tá? Então, a gente traz aí um aspecto histórico para trazer para os dias de hoje, né? Como é importante, então, a gente conhecer os números e saber do que essa população está adoecendo. E no caso também das epidemias, né, e das pandemias, né, que surgem, a gente elaborar estratégias aí de enfrentamento, tá bom? E finalizando, então, o nosso processo histórico, lá por volta, né, do final de 1970, nós tivemos a reforma sanitária. Então, a reforma sanitária, ela vem a partir, né, para
fortalecer a atenção primária à saúde, sintetizando aqui a Declaração de Alma-Ata, então, que veio trazer os objetivos principais para a gente conseguir melhorar e estabelecer a saúde da população, principalmente voltada aqui à população mais pobre, aos países subdesenvolvidos, e reivindicou o direito à saúde de todos, tá? Então, aqui a gente deixa de ter classes privilegiadas para a gente conseguir estabelecer esse acesso universal aí à saúde, tá? Como um direito aí de todo cidadão. Em 1986, então, a gente teve a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que se constituiu aí como marco histórico da reforma sanitária. Então, a gente teve aí esses marcos iniciais que foram muito importantes para dar o pontapé inicial para a construção do SUS, nos moldes que ele apresenta hoje, tá? E a gente vê, então, que isso foi mesmo uma construção histórica, né? A gente precisou aí ter todas essas questões, esses desafios que foram surgindo para poder, então, apresentar uma resposta frente a esses problemas, tá? Então, a gente observa aí que o desenvolvimento do SUS, ele demorou algum tempo, né? A gente precisou aí ter todos esses marcos históricos para que a gente tivesse aí um sistema nos moldes que a gente tem hoje. Essa situação problema, nós vamos tratar da Conferência Nacional de Saúde. Então, na nossa situação problema, os alunos Fábio e Lucas visitaram uma unidade de pronto atendimento, a UPA, e viram um cartaz que fazia referência à 15ª Conferência Nacional de Saúde no Brasil. Então, eles questionaram o que é uma Conferência Nacional de Saúde e por que ela é organizada em etapas. Então, a gente observa aqui que a Conferência Nacional de Saúde, ela vem como uma das características do SUS, tá? Para a gente garantir aí, principalmente, a participação popular, tá? Então, ela assegura o direito de participação de todos. Então, eu tenho prestadores de serviços, trabalhadores da saúde e também da população como participante. Então, eu trago aqui... Eu trago essas pessoas, então, usuários do serviço de saúde, para opinar e participar aí desse processo de construção. As conferências, elas têm um caráter propositivo, tá? Então, quando eu falo de conferência de saúde, eu vou ter esse caráter. E o que significa isso, né? O que é ser propositivo? Então, propor ações, propor metas, propor objetivos. E isso vai passar, então, pelos conselhos de saúde, que vão ter um caráter deliberativo e permanente. Então, quando eu falo deliberativo, é o poder decisório, o poder de decisão. Então, as propostas que surgem aqui nas conferências de saúde, elas necessariamente precisam passar pelos conselhos para que haja votação, então, e decisão de quais práticas, quais medidas elas vão ser implementadas. Isso deve ocorrer de uma forma permanente, tá? Então, isso faz parte aí da essência, faz parte aí da base do SUS, tá? Então, a gente tem aí essa questão. As conferências, elas são realizadas em espaços institucionais, elas são realizadas em 3 etapas e elas devem propor novas diretrizes e gerar relatórios, tá bom? Os conselhos de saúde aqui, eles são obrigatórios e eles ocorrem nos níveis municipal, estadual e federal. E eles precisam acontecer, então, porque se a gente não tiver o surgimento aí desses conselhos de saúde, não tem o repasse financeiro do Fundo Nacional de Saúde. Então, a gente observa aqui que desde 1941, nós temos aqui as conferências nacionais de saúde, tá? Aqui tem uma importância histórica para a gente, a 8ª conferência, que ocorreu no ano de 1986, e a seguir a gente teve, então, lá em 1992, ou seja, tivemos a 9ª conferência, então, para a gente avaliar, então, as metas que foram propostas aqui para avaliar como ocorreu, né, o impacto aí da 8ª conferência e assim por diante. Então, elas sempre ocorrem aí com uma
periodicidade aí frequente, tá? E no ano de 2019 nós tivemos a nossa última Conferência Nacional de Saúde. Elas são importantes para analisar os avanços, desafios e limitações do sistema de saúde e também propor novas diretrizes para a formulação de políticas de saúde. E como a gente havia comentado, o Conselho Nacional de Saúde, né? Então, ele vai acontecer aqui em espaços institucionais, vai ter aqui um regime democrático, ou seja, é aberto à participação de todos, tem um caráter propositivo, tá? Então, ele vai propor aqui metas e diretrizes e também, né, nesse sentido, propor novas diretrizes. É um importante modelo de participação da cidadania, tá? Que, então, a gente tem aqui a participação da sociedade civil. E o controle social, então, nesse sentido, ele vai ser de extrema importância para acompanhamento do desenvolvimento das ações e serviços. E também elas vão servir para a fiscalização aí dos gastos públicos. Então, a gente precisa aí ter essas medidas, né? Isso são... elas são garantidas ali formalmente quanto participação popular, tá? E a gente pode ter aí participação tanto da comunidade quanto de profissionais de saúde e também dos serviços que oferecem a saúde. Então, a gente precisa ter, é importante que a gente tenha esse olhar voltado nessas 3 esferas, né? Para a gente garantir como o serviço de saúde, né, está sendo visto por parte dos profissionais, né? Ele está funcionando? Quais são as dificuldades que vêm surgindo no dia a dia? Ele está sendo efetivo para os usuários? Então, a gente precisa ter esse retorno deles também. E também para os prestadores de serviço, né? Quais são as dificuldades, principalmente em questão de gestão, questão financeira, o que pode ser facilitado, o que pode ser viabilizado, né? Quais os objetivos, as metas principais de atuação? Então, para tudo isso, então, vai permear aí a questão das conferências que vão propor aí essas diretrizes, que depois vão ser levadas até os conselhos para votação, então, para decisão quanto às diretrizes e metas que vão ser implementadas aí no dia a dia, tá bom? E dessa forma a gente encerra a nossa situação problema e agora a gente vai conhecer o nosso próximo bloco. A gente vai conhecer agora os princípios doutrinários do SUS. Então, o SUS, ele conta principalmente com os princípios doutrinários e os princípios organizativos, tá? Então, doutrinário, a gente vai pensar o que é a essência do SUS, o que vai estabelecer a sua base, tá? Então, a gente vai pensar aí nessas características. Enquanto que os princípios organizativos, então, como os serviços de saúde, eles vão se organizar, como eles vão ser aplicados na prática, como eles vão se desenvolver. Então, a gente tem aí essas 2 frentes, tá? Que são bastante importantes para a gente compreender aí o sistema de saúde de uma forma geral. Em relação aos doutrinários, nós temos o primeiro princípio, que é a universalidade, que então vai se constituir, né, a saúde enquanto direito de todos os cidadãos e um dever do Estado, tá? Então, a gente precisa garantir aí que todas as pessoas tenham acesso aos serviços de saúde. A igualdade de acesso sem distinção de raça, sexo, religião ou qualquer outra forma de discriminação do cidadão brasileiro. Então, a universalidade é condições de vida que possibilitem boas condições de saúde, tá bom? Então, eu não vou somente garantir a questão do acesso aos serviços de saúde, mas eu vou pensar também em toda a questão da promoção da saúde, tá? Então, quais são os determinantes aí que vão estar envolvidos para facilitar, para favorecer o processo de adoecimento daquele indivíduo? Então, eu vou pensar em todas essas questões, tá bom? Então, vejam que é um sentido bastante amplo, tá? E quando a gente pensa aí no acesso aos serviços de saúde, vai ser a questão do acesso sem necessidade de pagamento, tá? Sem retorno financeiro. Isso vai ser um direito da população, tá? O acesso aí a essas questões de saúde. E aí, a gente vai conhecer também a equidade, que vai ser outro princípio doutrinário, que vai trazer, então, aspectos como tratar desigualmente os desiguais, identificando as diferenças existentes na população e atendendo às suas necessidades. Então, isso não vai ser a mesma coisa que igualdade.
eu não devo tratar os indivíduos da mesma forma, porque eu posso ter esse indivíduo aqui apresentando necessidades diferentes do que em relação a esse indivíduo. E se eu tratar eles de forma igualitária, eles não vão ter aí as suas necessidades atendidas. Então, por exemplo, aqui, eu tenho um idoso que é hipertenso, tá? Sob controle, não apresentou nenhuma comorbidade. E ele vai, então, até a unidade básica de saúde para realizar controle de pressão arterial e fazer a retirada e a dispensação dos seus medicamentos. Desse outro lado, eu tenho um idoso que é hipertenso, ele já teve infarto agudo do miocárdio, ele tem diabetes associada, então ele tem risco, né? Ele tem vários riscos aí de desenvolvimento de complicações do seu estado de saúde. Inclusive, ele já apresentou um quadro de infarto agudo do miocárdio. Ele tem dificuldade para se locomover, por exemplo. Então, o tratamento a esse idoso, ele tem que ser maior, eu tenho que ter um olhar mais voltado a ele, eu tenho que oferecer aí recursos para que eu consiga realizar um tratamento adequado. Talvez eu não vou precisar mobilizar tantos recursos para esse indivíduo aqui, para esse idoso que tem um quadro de hipertensão arterial controlada, tá? Então, nesse sentido, a gente tem aqui o estabelecimento da equidade. Então, eu vou tratar os desiguais de forma desigual. Assegura o direito a ações e serviços de todos os níveis, de acordo com a complexidade que cada caso exija, né? Conforme a gente trouxe aqui no nosso exemplo. E os desafios do sistema de saúde, então, inclui identificar os critérios de eleição, de distribuição de ações, serviços e insumos a favor da equidade, tá? Então, a gente tem aqui um desafio diário em relação aí ao atendimento a esses indivíduos. Outro princípio doutrinário é a integralidade, então a gente vai considerar sempre o indivíduo como um ser biopsicossocial, vou tratar ele aqui de uma maneira holística e considerar que ele vive e pertence a uma comunidade. Então eu preciso promover ações integradas de promoção, proteção e recuperação da saúde, tá? E isso surge também como uma crítica ao reducionismo médico. Então, eu tenho aqui esse idoso que está apresentando determinadas necessidades de saúde, mas eu tenho que olhar as suas condições de moradia, a sua rede de apoio social, eu tenho que avaliar aí os fatores de risco que ele está apresentando, eu tenho que avaliar os determinantes aí, os condicionantes da saúde que ele apresenta, tá? Eu não vou tratar de forma isolada a patologia que ele está apresentando, tá? Então, tudo isso vale lembrar, então, a gente vai avaliar esse indivíduo, a gente vai avaliar ele como um todo, de uma forma integral. E quando eu penso em integral também, é atender realmente todas as suas necessidades. Então, se esse idoso está apresentando, por exemplo, uma tosse com uma expectoração, ele vai ser atendido na unidade básica de saúde, só que ele começa a apresentar um quadro aí de piora respiratória e a unidade básica de saúde não tem condições de realizar o atendimento a ele, eu preciso referenciar esse paciente para um serviço aí que tenha mais condições, tá? Tenha mais tecnologia, tenha mais condições de tratamentos aí, recursos para aquela situação, tá bom? Então, eu vou avaliar também a integralidade nesse sentido. Então, eu vou sempre buscar trazer o tratamento adequado àquela necessidade que ele está me apresentando, tá bom? Então, se é um caso mais complexo, eu vou referenciar, tá? Eu vou encaminhar esse paciente aí para o serviço de saúde secundário, terciário, para que ele tenha aí um tratamento adequado à condição que ele está apresentando, tá bom? Isso tudo, então, a gente tem embasado aqui na legislação. Então, como base legal do SUS, a principal delas é a Constituição Federal, tá, de 1988, que vem, então, de uma necessidade da criação de um conjunto de leis que normatizassem a organização e implementação do SUS, tá? Então, a gente teve lá, tivemos a questão da reforma sanitária, nós tivemos ali a 8ª Conferência Nacional de Saúde, mas a gente não tinha nada que formalizasse, que trouxesse ali parâmetros legais, tá? Para que a gente pudesse cobrar e exigir, a gente não tinha nada. Então, a Constituição Federal surgiu, então, no ano de 1988, com essas características, então, para que a gente já começasse aí a ordenar, implementar isso na prática.
Questão da organização, direção e gestão, então isso vem como competência e atribuição nos 3 níveis, tá? Então a Constituição Federal traz isso. Então vai ser de responsabilidade do governo federal, estadual e municipal, tá? Então essas 3 esferas juntas, elas vão constituir aí o acesso aos serviços de saúde. E no artigo 198, traz aí a descentralização, o atendimento integral e também a participação social, que eles vão ser bastante importantes aí para o desenvolvimento do SUS, tá? Então, a gente precisa ter aspectos descentralizados, a gente precisa ter uma participação popular, tá? Afinal de contas, o SUS, ele é aí um regime democrático, ele surgiu aí para atender as necessidades da população, então nada mais justo que elas tivessem, né, as pessoas tenham aí a sua participação garantida também no processo decisório aí das ações que vão ser tomadas no âmbito da saúde, tá bom? Dessa forma, a gente encerra aqui a questão dos princípios doutrinários e nós vamos conhecer a nossa situação problema. Na nossa situação problema, vamos conhecer, né, continuar abordando a questão dos princípios doutrinários do SUS. E nós temos aqui a aluna Laura, que fez uma visita à unidade de saúde e conheceu o paciente Jair, que necessitava passar em avaliação com um cirurgião vascular e realizar exames que não são feitos na unidade básica. A médica, né, que realizou a consulta, mencionou a dificuldade em assegurar o cuidado adequado e o princípio da integralidade. Então, qual que é a relação do princípio da integralidade com essa dificuldade aí de realização dos exames, por exemplo, tá? Então, a gente vai compreender isso. Então, primeiramente, a gente precisa aqui diferenciar a integralidade da universalidade. Então, a gente vai entender que a universalidade vai ser a garantia de que todos devem ter acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de complexidade do SUS. Enquanto que a integralidade é o conjunto articulado e contínuo de ações e serviços, né, que são preventivos, curativos, individuais e coletivos, exigido em cada caso e em todos os níveis de complexidade do SUS. Então, a gente viu que realmente não são todas as condições de saúde que o indivíduo está me apresentando que eu vou ter condições de atender numa unidade básica de saúde. Afinal de contas, é para isso que existem esses níveis de atenção à saúde. Então, quando eu falo em atenção primária, eu estou falando de unidade básica de saúde, tá? Então, vai ser esse primeiro contato, essa porta de entrada aí para os serviços de saúde para a população. Quando eu estou falando em atenção secundária, nível secundário, eu estou falando de ambulatórios clínicos, por exemplo, as unidades de pronto atendimento, tá? Então, isso vai se constituir como atenção secundária. E quando eu estou falando de nível terciário, eu já estou falando de hospitais de grande complexidade, que vão ter leitos aí de unidade de terapia intensiva, vão contar com centro cirúrgico, tá? Então, muitas vezes, né, eu não vou mesmo dar conta de atender os serviços, as necessidades daquele paciente na unidade básica de saúde. Muitas vezes eu vou precisar referenciar. Então, quando eu falo de referenciar o paciente, eu estou falando de encaminhar para um serviço aí que tem uma maior complexidade. Então, da atenção primária para a secundária, da secundária para a terciária. Tá? Então, a gente vai entender que eu devo buscar, então, serviços que vão realizar os exames aí desse paciente Jair para garantir a sua integralidade, tá? E o princípio da universalidade, ele não vai ser ferido, porque ele tem direito aí da realização desses exames. Então, eu vou buscar os serviços de apoio aí que vão me amparar para eu conseguir dar continuidade ao atendimento a esse paciente, tá bom? Além disso, a integralidade, ela tem aqui alguns sentidos. Então, eu vou garantir a integralidade dos pacientes quando eu realizo visitas domiciliares para idosos e portadores de deficiência que têm dificuldade de acesso, tá? Isso é uma forma de garantir a integralidade. Propiciar um local de espera para atendimento adequado, tá? Então, isso também faz parte da humanização desse atendimento.
Estabelecer uma comunicação clara entre profissionais e pacientes, isso também vai ser muito importante. Evitar termos técnicos, tá? Evitar uma linguagem impessoal, evitar falar rápido demais, buscar entender se esse paciente ele compreendeu tudo que eu falei para ele, tá? Então, trazer esse paciente para perto aqui do seu processo aí de cuidado em saúde. Isso também faz parte da integralidade. Além disso, acesso a outros níveis de atenção, que foi o que eu comentei, tá? Então, esse paciente, ele muito provavelmente vai precisar ser referenciado a outro serviço para a realização desses exames. Escuta das necessidades, identificação dos fatores que podem estar comprometendo a saúde. Então, aqui eu vou buscar atender esse paciente de uma forma holística, tá? Eu vou considerar aí o seu aspecto biopsicossocial, considerar aí os determinantes da saúde, tá? Para que eu consiga implementar aí uma assistência à saúde com qualidade, tá bom? Então, a gente tem aí todos esses aspectos que estão permeando aí a integralidade quando a gente pensa aí no atendimento ao usuário dentro do Sistema Único de Saúde, tá bom? E dessa forma, a gente encerra aqui a nossa situação problema. Agora a gente chegou no nosso momento de interação, eu vou abrir para perguntas, tá? E dentro de alguns minutos a gente volta para dar continuidade ao nosso tema. Então, nós não tivemos nenhuma interação e agora a gente vai dar continuidade ao tema da nossa aula. Agora, nesse bloco, nós vamos conhecer os princípios organizativos aí do Sistema Único de Saúde. Então, quando eu falo de princípio organizativo, é como o sistema se organiza, como ele é colocado em prática, tá? Então, quais são aí as características que eu preciso ter para fazer movimentar esse sistema de saúde, tá? Então, quais aí as suas especificidades? Então, a gente vai conhecer cada uma delas. Então, o primeiro princípio é a questão da descentralização. Então, a gente tem aqui distribuição do poder político, responsabilidades e recursos, tá? Então, eu vou ter aqui responsabilidades a nível federal, estadual e municipal, tá? E tudo isso vai ser dividido também, vai ser distribuída a questão dos recursos. Então, não necessariamente tudo vai vir como recurso federal, não necessariamente tudo vai vir como recurso municipal ou estadual. Então, a gente tem aí essas mudanças, as características diferentes conforme o local em que eu tô atuando, conforme a cidade, o estado que eu tô atuando, tá? Porque a gente vai ter aí toda essa corresponsabilidade dos três poderes. E vai seguir uma direção única em cada nível de governo. Então, lá no nível federal, quem vai centralizar isso é o Ministério da Saúde, eu vou ter também
os conselhos federais de saúde. A nível estadual, por exemplo, eu vou ter as secretarias estaduais de saúde e nos municípios as secretarias municipais de saúde, tá? Então, eu vou estabelecer aí essa direção para eu conseguir ter essa organização. A regionalização vai trazer a questão da aproximação das ações segundo as necessidades e características de cada região, de cada território, tá? A regionalização vai ser importante porque eu tenho diferentes demandas de saúde em cada local do país, tá? Então, eu vou ter, né, a partir desse princípio, os estados, eles vão ser divididos em regionais de saúde, tá? Para que eu tenha, então, serviços de referência em cada regional de saúde. Então, não necessariamente eu preciso ter, inclusive em municípios muito pequenos, centros especializados de tratamento, centro especializado de trauma, centro especializado de tratamento de queimados, tá bom? Ou então, hospitais aí com vários leitos de unidade de terapia intensiva, com centro cirúrgico, centro de tratamento oncológico. Então, eu não tenho capacidade, né? A questão financeira, ela não vai abarcar aí essa questão de em todos os municípios do país eu ter esses serviços especializados. Então, as regionais, elas servem para essa questão, a gente ter ali serviços de referência. Então, por exemplo, aqui no município de Londrina, vai ser referência para cidades vizinhas. Então, aqui a gente conta com o Hospital Universitário, por exemplo, que tem um centro de tratamento de queimados, que vai ser referência para as demais para as cidades aqui da região, tá bom? Então, a regionalização, ela surge aí para a gente conseguir organizar também, principalmente essa questão de referência aí dos serviços especializados de saúde. E também porque eu vou entender que as características aqui do município de Londrina, da região de Londrina, elas não vão ser as mesmas do estado de São Paulo, do estado da Bahia, tá? Então, e dentro do próprio estado, eu tenho diferenças aí regionais, questão do clima, cultura, padrão de adoecimento, tá? Então, eu preciso ter essa divisão aí para eu conseguir olhar melhor esse panorama de saúde e constituir, então, implementar aí medidas que sejam mais eficazes, tá bom? Então, é essa questão aí do princípio de regionalização. Outro princípio é a hierarquização, que vai ordenar o sistema segundo níveis de atenção e estabelecer fluxos de assistência entre os serviços. Então, eu tenho lá, né, no processo de hierarquização, atenção primária, secundária e terciária à saúde, e eu vou estabelecer uma comunicação entre eles, fazendo o processo de referenciamento do meu paciente. Então, vamos supor que o processo contrário ocorra. Então, eu tenho lá um paciente internado no serviço hospitalar, foi de alta para casa e ele precisa ter a continuidade dos cuidados lá em ambiente domiciliar. Então, eu vou fazer o processo de contra-referenciamento desse paciente. Então, quando eu falar de referenciamento, eu vou estar sempre encaminhando esse paciente de um nível de complexidade menor para outro de complexidade maior. O sentido contrário, né? Então, quando eu tenho um nível de complexidade maior e estou encaminhando para um de complexidade menor, eu vou chamar isso de contra-referência, tá? Então, a hierarquização vai ser importante para eu diminuir os gargalos que existem nos sistemas de saúde, tá? Então, a questão de superlotação de hospitais. Com isso, organizando aí os níveis de atenção à saúde, eu consigo estabelecer os casos que podem ser atendidos na atenção primária, os casos que podem ser atendidos na atenção secundária, direcionando, então, esses casos mais complexos, mais críticos para a atenção hospitalar, tá? Então, dessa forma, eu vou conseguir melhorar o acesso de serviço à saúde, e isso também vai fazer parte da integralidade, tá? Então, vejam como esses princípios, eles começam a ser interligados entre si, tá? Então, é isso que traz aí o processo de hierarquização. Temos também o processo de participação social, que são dispositivos permanentes de formulação e acompanhamento das políticas no interior do sistema, que vão se estabelecer aqui como os conselhos de saúde, conselho municipal, estadual e federal, tá? Então, a gente já abordou essa questão. A gente já sabe como é importante a participação do usuário, então ele vem como um princípio organizativo do SUS. A
Ainda o SUS, né, ele foi embasado lá na Constituição Federal, mas nós temos algumas leis orgânicas, tá, que vão aí trazer essa questão aí dos princípios doutrinários e organizativos. Então, nós temos a Lei 8080 de 1990, que vai dispor sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, além da organização e o funcionamento. Também vai trazer a questão do sistema suplementar, tá? A participação complementar do sistema privado no SUS, vai estabelecer também os recursos humanos, o financiamento, a gestão financeira e também o planejamento e orçamento. Isso é muito importante, né? A gente precisa estabelecer aí esses cuidados de financiamento para que a gente tenha aí condições de fazer o gerenciamento dos recursos. E temos também a Lei 8.142, também de 1990, que vai trazer muito forte a questão da participação social por meio das conferências e conselhos de saúde. E ela vai, então, estabelecer e garantir a participação do usuário, tá? Nesse sentido. Também permeando, né, para a gente ter aqui o funcionamento do SUS, nós temos as normas operacionais básicas. Elas foram instituídas aqui por meio de portarias ministeriais que definiram as competências de cada nível de governo, tá? Então, a primeira delas é a NOB 01 de 1991 e 01 de 1992. Elas impulsionaram a descentralização, porém ainda com foco no financiamento nas assistências médica, curativa e individual. Tá? Então, a gente teve aí o processo de implantação do SUS, ele não ocorreu de uma hora para outra, né? Então, a gente teve aí todas essas questões que foram ocorrendo ao longo dos anos. Então, foram necessárias também a implementação dessas normas operacionais para que a gente fortalecesse aí o funcionamento do SUS. Depois nós tivemos a NOB 01 de 93, que buscou uma maior autonomia no pagamento de prestadores, favorecendo aqui a gestão municipal, tá? E isso foi muito importante para a gente conseguir aí destravar um pouco o sistema e conseguir implementar melhor aí as medidas de atenção à saúde. A NOB 01 de 96 traz a questão da gestão plena do sistema municipal e da atenção básica e redefiniu as responsabilidades da União e dos estados. Então, a gente começa a ver aqui cada vez mais a importância da assistência municipal, tá? A nível municipal para a implementação aí da atenção básica e dos serviços de saúde. Aí nós temos também a Norma Operacional de Assistência à Saúde, a NOAS, a NOAS-SUS 01 de 2001, então buscou trazer maior equidade na alocação de recursos e no acesso à saúde em todos os níveis de atenção. Então, a gente tem aqui o Plano Diretor de Regionalização, que foi proposto para assegurar o acesso aos cidadãos, as ações e os serviços, que incluem aqui desde a prevenção, promoção e prevenção de agravos, assistência e acompanhamento integral à saúde, tratamento clínico e cirúrgico, incluindo aqui a saúde bucal e o suprimento de medicamentos básicos, tá? A gente teve a organização do território estadual em regiões ou micro-regiões. Tivemos aqui, então, nós temos a questão do município sede e o município polo, que vem atender a questão da regionalização, o princípio de regionalização do SUS, tá? E isso é importante, tá? Para estabelecer as prioridades de intervenção em cada região e micro-região, os fluxos de referência e contra-referência que vão se estabelecer naquele local e também as estratégias de regulação. Então, aqui, o plano diretor de regionalização, então, ele vem trazer aqui esses aspectos mais regionais, mais locais. Então, a gente observa que a questão aí da regionalização, ela veio favorecer
ela veio melhorar aí essa rede de atenção à saúde, buscando então trazer os serviços que são de referência e também estabelecer esses fluxos de referenciamento e contra-referenciamento. Então, quando eu falo em atendimento integral, esse indivíduo, tá? Isso tem que ser um processo contínuo. Não é porque eu divido aqui a atenção à saúde em primária, secundária e terciária que eu devo ter ações pontuais em cada uma delas. Pelo contrário, quando eu começo a realizar o atendimento desse indivíduo na atenção primária, ele precisa ter uma continuidade, precisa ter um segmento aí nas outras esferas de atenção à saúde, tá? É importante eu estabelecer fluxos de comunicação, porque é dessa forma que eu vou garantir aí essa atenção integral desse usuário, tá? E também vou otimizar os recursos. Então, muitas vezes são realizados exames lá na atenção primária ou secundária, que não necessariamente eles precisam ser repetidos, tá? Então, exames de sangue, por exemplo, a gente não necessariamente precisa repetir de imediato lá na atenção terciária. Então, dessa forma, eu vou buscar otimizar os recursos, tá bom? E o contrário também é verdadeiro, né? Quando eu estou encaminhando esse paciente do hospital para casa, a equipe lá da atenção básica precisa saber quais tratamentos foram realizados, se houve complicações, qual foi o processo de raciocínio clínico que foi realizado, tá? Então, as intercorrências que tiveram, para eu buscar, então, implementar e fortalecer a questão da prevenção e da promoção da saúde, evitar, então, que agravos como esses, eles ocorram, tá? Então, minimizar o máximo possível a ocorrência desses agravos. Então, vejam que é importante a gente ter esse processo de comunicação entre os serviços de saúde e que eles vão ser, então, melhorados, eles podem ser implementados aí a partir das medidas de regionalização. E quando eu falo de regulação, né, quando eu trouxe aqui no slide a questão da regulação, é importante eu ter uma central de regulação, tá? Geralmente isso é realizado pelo SAMU, e eles vão direcionar os casos. Então, se eu estou realizando atendimento lá na unidade básica de saúde, meu paciente ele apresentou uma piora, eu entro em contato com o SAMU e ele, então, vai ter esse gerenciamento, ele vai ter essa visão global de todos os serviços de saúde que são competentes para realizar aquele atendimento, se é mais complexo ou menos complexo, qual a disponibilidade de leitos, de vagas que eu tenho, quais hospitais contam com UTI, com centro cirúrgico, com centros especializados, tá? Para eu conseguir realizar um encaminhamento adequado. Então, a questão da central de regulação do SAMU, ela vem, então, com um aspecto muito importante para eu conseguir organizar e direcionar aí esses atendimentos, tá? Otimizar os meus recursos, tá? Melhorar aí todo esse processo de encaminhamento dos meus pacientes, tá bom? Então, esses são os aspectos aí relacionados aí ao que a gente trouxe no slide. Depois, a gente vai conhecer também a questão da hierarquização e regionalização da saúde. Então, ela ocorre aqui nos 3 níveis. Eu vou hierarquizar isso. Então, a nível municipal, eu conto com os secretários municipais que vão realizar o planejamento, execução e avaliação das ações em todos os níveis de atenção. A nível estadual, eu tenho aqui o Conselho Estadual de Saúde e eu tenho aqui a formação de intergestores bipartite. Tem aqui o secretário estadual, que vai realizar a supervisão e coordenação das ações de saúde do Estado. E eu tenho aqui, a nível federal, o Ministério da Saúde, o Conselho Nacional de Saúde e a Comissão Intergestora Tripartite. Então, a gente vai conhecer agora o que é a Comissão Intergestora Bipartite e Tripartite. Então, a partir da Portaria 2011, de 19 de outubro de 2016, eu tive, então, a implementação aí dessa comissão intergestores. Então, quando eu falo aqui comissão intergestores tripartite, vai ser um espaço de articulação e pactuação na esfera federal, composto por gestores do SUS de cada nível do governo. Eles vão se reunir mensalmente, sendo formado paritariamente por 21 membros, ou seja, 7 representantes do Ministério da Saúde, 7 representantes do CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários da Saúde, e 7 representantes do CONASSENS, que é aqui o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. Tá? Então, vejam que eu tenho representantes do Ministério da Saúde,
das secretarias de Estado e das secretarias municipais. Então, tripartite, eu tenho participação aí dos membros dessas 3 esferas de governo. E a Comissão Intergestores Bipartite vai ser a instância de articulação estadual que objetiva orientar, regulamentar e avaliar a descentralização das ações de saúde. Vai ser formada por gestores estaduais e também por gestores municipais. Então, a gente precisa também ter essa questão aí da comunicação entre esses gestores para eu conseguir avaliar, né, do macro para o micro ou do micro para o macro, né, quando eu estou falando aí do nível federal para o nível municipal, ou então do nível municipal para o nível federal, avaliar aí as medidas que estão sendo implementadas e quais ações elas dão certo, quais são os desafios e o que precisa ser melhorado. Então, essa questão aí da Comissão Intergestores, ela é bastante importante para eu conseguir ter um panorama geral da saúde, né, do Brasil como um todo, avaliar as necessidades de saúde de cada local, tá? Para conseguir implementar aí essas medidas que sejam adequadas à saúde da população, tá bom? Dessa forma, a gente encerra o nosso bloco e agora nós vamos conhecer a nossa situação problema. A nossa situação problema vai trazer a questão da municipalização da gestão no SUS. E na nossa situação problema, nós temos aqui os alunos Fábio e Lucas, que estão participando de um seminário que chama Municipalização da Gestão no Sistema Único de Saúde. Então, participando desse seminário, eles começaram a se questionar como é feita a gestão do SUS e quais as responsabilidades nas diferentes esferas de governo, tá? Então, é importante a gente pensar aqui na questão da regionalização, tá? Então, a gente vai retomar aqui o plano diretor de regionalização, tá? Lembrando que a região de saúde vai ser um espaço geográfico contínuo, constituído por agrupamentos de municípios limítrofes e delimitado a partir de identidades culturais, econômicas, sociais, redes de comunicação e infraestrutura, com a finalidade de integrar e organizar o planejamento de ações e serviços de saúde. Então, aqui na imagem, a gente trouxe um mapa do estado de São Paulo e cada local aqui com uma cor diferente vai se constituir como uma regional de saúde. Então, todo o estado ele é dividido aí nessas regionais para poder atender as demandas específicas de cada local. As macro-regionais, então, elas são agrupamentos aqui de algumas regionais e geralmente são constituídas como macro-regional norte, macro-regional sul, leste, centro-oeste, enfim. E aqui isso vai ser importante, tá? Para a gente conseguir garantir o mínimo de ações e serviços relacionados à atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatória especializada e também hospitalar, e também os processos de vigilância em saúde, tá bom? Então, as vigilâncias, elas estão divididas também em regionais para conseguir dar conta e atender aí as necessidades de saúde aí da população como um todo, tá? Então, quando eu consigo dividir, quando eu consigo direcionar minhas ações, eu vou ter uma potencialização do processo de saúde. Já as micro-regionais, elas contam aqui com o município sede, tá? Então, a gente tem aqui, por exemplo, os municípios sede, eles estão sinalizados aqui com essa bolinha preta. Eles vão oferecer serviços necessários para a população e também a outros municípios da região. E o município polo, então, aqui com a bolinha branca, vai ser referência para qualquer nível de atenção, tá bom? Então, a gente tem aí essa questão do direcionamento das ações do município polo para o município sede, tá? Então, a gente observa que fazendo dessa forma, a gente consegue também direcionar e organizar os recursos aí de saúde de cada local. E a nível estadual, tá? A nível federal, a gente tem as comissões intergestores tripartite e bipartite, tá? A tripartite, então, ela vai constituir por representantes do CONAS,
que é lembrando, né, que é o Conselho Nacional de Secretários da Saúde, o CONASSENS, que são os Conselhos Nacional de Secretários Municipais, e também representantes do Ministério da Saúde, tá? Então, eu observo que eu tenho ali na regionalização essa distribuição dos recursos, tá? Eu tenho essa questão aí de um olhar mais focado ali para cada região, e as características de cada um, então elas são trazidas aqui por essa comissão intergestores, tá? Para que a gente tenha aqui um panorama geral. Então, a gente, a nível federal, né, então vamos imaginar, não vai ter condições aí de atender a todas as demandas da população, tá? De uma forma sozinha. A gente precisa aí ter os braços, as extensões, que são os estados e os municípios, para garantir, então, a implementação efetiva, fiscalizar aí a realização, né, o acesso dos usuários na atenção à saúde, e também conseguir implementar medidas que sejam mais efetivas aí para cada região que está sendo atendida, tá? Então, ao mesmo tempo que é importante a gente descentralizar, regionalizar, é importante que a gente tenha o agrupamento dessas informações também para entender como que está sendo o andamento aí dos processos de saúde daquela população, tá bom? Agora a gente vai conhecer um pouquinho sobre as políticas públicas em saúde. As políticas públicas, elas surgiram, né, conforme ali as necessidades de saúde apresentadas pela população, tá? Então, elas foram se modificando ao longo do tempo. Então, por exemplo, quando eu tinha ali grandes quantidades de doenças transmissíveis, eu tinha, então, medidas de saúde que visavam, então, prevenir a ocorrência daquelas doenças e também realizar o seu controle. Com o desenvolvimento aí das doenças crônicas, eu preciso ter um olhar mais amplo, entender os condicionantes de saúde, entender aí os aspectos biopsicossociais, e com isso as medidas aí, as políticas de saúde, elas foram se modificando ao longo do tempo, tá bom? Para a gente conhecer um pouquinho mais, então, a gente vai conceituar a política pública, que é o conjunto de ações que são realizadas pelo Estado e seus agentes, com a participação ou não da sociedade, visando garantir os direitos sociais previstos em lei. São estabelecidas por meio de leis e outras formas de normatização que vão definir as regras e os incentivos que orientam a provisão de serviços e programas de saúde e também o acesso a eles. A questão, quando a gente relaciona aqui os poderes públicos e as políticas de saúde, a gente vai ter, então, uma orientação para a melhoria das condições de saúde da população, dos ambientes natural, social e do trabalho. Vamos organizar as funções públicas governamentais para promoção, proteção e recuperação da saúde dos indivíduos e também da coletividade. Então, para isso, a gente tem aqui a atuação tanto do poder executivo, legislativo e judiciário, tá bom? Em relação às políticas públicas de saúde, a formulação delas, elas partem das 3 esferas do governo, tá? Então, não necessariamente uma política de saúde, ela vai ser realizada somente ali pela esfera federal. Vai ser compartilhada nas comissões intergestores, tá bom? E também vão ser decididas aqui nos conselhos de saúde, e vão apresentar uma relação aqui com os aspectos epidemiológicos. Então, para eu ter desenvolvimento de uma política de saúde, eu vou avaliar também as condições de saúde daquela população, padrão de adoecimento, padrão de mortalidade, são indivíduos mais jovens, são indivíduos mais idosos, tudo isso, então, eu vou reunir essas informações para poder implementar aí medidas que sejam efetivas à saúde da população. Então, a política pública de saúde, ela está relacionada lá à saúde pública, né? Então, a gente vai ter vamos ter ações mais diretivas, então relacionadas principalmente à questão da prevenção das doenças. E como medidas de políticas públicas, né, como medidas preventivas, eu trago aqui como destaque as campanhas de vacinação, por exemplo, tá, que tem aí um impacto bastante positivo na questão do padrão de adoecimento e mortalidade da população. Outra política pública bastante importante é a prevenção aí das DSTs, AIDS, e também
Outra política pública surgiu, então, a detecção precoce do câncer de mama, tá? Então, a gente tem aí essas medidas que são direcionadas aí a determinadas condições. E eu trago aqui como um adendo a questão da judicialização da saúde, então, que vai se constituir como a busca do judiciário como a última alternativa para a obtenção de medicamento ou tratamento negado pelo SUS, seja por falta de previsão, e também ou por questões orçamentárias. A gente tem um aumento do número de ações judiciais que buscam assegurar o acesso das pessoas, tá, a medicamentos, procedimentos diagnósticos e terapêuticos, tá, principalmente aqui nesses aspectos. As ações movidas contra os gestores e serviços públicos demonstram aqui ainda uma fragilidade da política nacional no que se refere ao direito à saúde. E ela vem, então, trazer uma necessidade da concretização do direito à saúde ocorrer por meio das políticas públicas. Então, a gente observa que todas essas questões aí relacionadas ao SUS, elas são muito importantes para garantir aí o direito, o acesso da população à saúde, mas a gente ainda encontra algumas fragilidades, tá? A gente tem ainda muitos desafios pela frente no que se trata aí da construção do SUS, a efetividade do SUS, muito por conta aí da questão, né, do gerenciamento, do financiamento, nem todos os recursos que são destinados à saúde, na prática, eles acabam sendo direcionados aos serviços de saúde, e nós temos aí outros problemas de gestão, tá? E isso, então, tem se tornado um desafio constante, tá? Para que a gente consiga aí entrar nessa luta e melhorar cada vez mais aí o acesso aos serviços de saúde por parte da população, tá bom? Então, dessa forma, a gente encerra e vamos conhecer aqui a nossa situação problema, que são as políticas públicas em saúde e a participação social. Então, na nossa situação problema, a aluna Maria Elisa e o Felipe participaram do Fórum sobre Políticas Públicas em Saúde e precisavam esclarecer algumas dúvidas, como eram formuladas as políticas públicas em saúde e de que forma a participação social pode influenciar na elaboração e execução dessas políticas. Então, a Constituição de 1988 traz a questão de formulação que a formulação das políticas públicas é uma atribuição das 3 esferas de governo, cada uma em seu nível de atuação e compartilhada entre os gestores do SUS, e as comissões intergestores e outros atores sociais por meio dos conselhos de saúde que vão implementar aí a realização dessas políticas. Então, a gente tem todas as esferas do governo. Temos aqui a participação do Conselho Municipal de Saúde, temos aqui a participação do CONASCENS, os conselhos estaduais, os conselhos nacionais e o Ministério da Saúde. Todos eles atuam de uma forma interligada, tá? Para que a gente tenha aí o desenvolvimento dessas políticas públicas, tanto a criação quanto a implementação aí na sua prática, tá bom? Então, a gente vai avaliar aí todo o padrão de saúde e doença, padrão de adoecimento e mortalidade dessa população, para garantir aí, por meio das políticas públicas, medidas de prevenção e melhoria aí as condições de saúde. E agora, no momento de interação, a gente vai participar do Kahoot. Então, para quem não teve oportunidade de acessar o PIN no começo da aula, é o número 7522651. Nós já temos 35 alunos conectados. Vamos aguardar aqui alguns minutos até todo mundo conseguir conectar, para a gente já iniciar o nosso quiz.
pessoal, vamos aguardar só mais alguns segundos para a gente não atrasar aqui a finalização da nossa aula, tá bom? Então, vamos iniciar o nosso quiz. Vamos para a primeira pergunta. Sobre a história da saúde no Brasil, assinale a incorreta. Os primeiros hospitais surgiram com a vinda da família real. A revolta da vacina originou a reforma sanitária. A 8ª conferência foi um marco histórico da reforma sanitária e o período militar foi marcado por alta da mortalidade. Qual dessas é incorreta? Então, a incorreta, então, é que a revolta da vacina originou a reforma sanitária. Então, ela pode ter contribuído, mas ela não teve um impacto direto, né? A gente observa aí a questão aí de outros aspectos que foram ocasionando aqui a questão da necessidade dessa reforma sanitária. Então, em primeiro lugar, a gente tem a Nayane, depois o Fernando e depois a Carla. Vamos para a próxima pergunta. A universalidade é um princípio organizativo do SUS. Isso é verdadeiro ou falso? A universalidade é um princípio organizativo do SUS. Isso vai ser verdadeiro ou falso? É uma afirmativa falsa, porque a universalidade é um princípio doutrinário do SUS. Agora, em primeiro lugar, tem o Fernando, em segundo, a Carla e a Nayane em terceiro. Vamos para a nossa próxima pergunta. Ações integradas de promoção, proteção e recuperação da saúde fazem parte do princípio de universalidade, equidade, integralidade e hierarquização. Ações integradas de promoção, proteção e recuperação da saúde. Elas vão fazer parte de qual princípio do SUS? Da integralidade. Acertou quem respondeu integralidade. Vamos para a nossa próxima pergunta. Fernando continua no nosso ranking. Em segundo lugar agora é a Adriana e em terceiro a Simone. Vamos conhecer a nossa penúltima pergunta. O princípio da regionalização ordena os níveis de atenção e fluxo de atendimento do sistema. Isso é verdadeiro ou falso? Acertou quem respondeu que isso é falso, tá? Então, os níveis de atenção à saúde e fluxo de atendimento ficam aqui a cargo do princípio de hierarquização, tá bom? Agora, em primeiro lugar, a Adriana, em segundo lugar, a Pri e em terceiro lugar, a Adriana. Agora, a nossa última pergunta. As comissões tripartite são compostas por gestores do SUS dos 3 níveis de governo. Então, municipal, estadual e federal. Isso é verdadeiro ou falso? Isso é uma afirmativa verdadeira. Lembrando, então, só para diferenciar, que as comissões bipartite são compostas por gestores do nível municipal e estadual. Então, vamos conhecer o nosso pódio. Em terceiro lugar, temos aqui Rio do Sul. Em segundo lugar, a Adriana. E em primeiro lugar, a Pri. Parabéns, Pri!
Então, agradecer aí, parabéns novamente, Pri, e agradecer aí a participação de todos vocês. No nosso chat, a gente teve aqui uma pergunta, né, na verdade, pedindo para diferenciar o período da Era Vargas com o período aí do regime militar. Então, na Era Vargas, a gente vai lembrar que teve ali a crescente industrialização, tá? Até aquele período, a gente já tinha... já estavam sendo implementadas medidas de prevenção às doenças transmissíveis. Então, a gente tem aí uma redução das doenças transmissíveis e o começo do desenvolvimento aí dessas doenças crônicas. Ao mesmo tempo, com o processo da industrialização, né? A gente sempre vai associar. A gente teve aí o desenvolvimento de grandes hospitais, melhoria da tecnologia, tá? Mas, por outro lado, a gente tinha ainda uma atenção primária, né? Inexistente, deficitária. Então, a gente tinha aí uma atenção voltada à questão curativa, hospitalocêntrica, tá? E a questão da superlotação dos hospitais, porque se eu não tenho controle dessas doenças crônicas, esses indivíduos vão evoluir com complicações, tá? E vão ter aí a gravidade dos quadros, então, necessitando aí de um atendimento hospitalar. Já no período do regime militar, a gente teve uma negligência aí, condições de saneamento básico, condições de saúde que fossem básicas, tá? Então, a gente teve essa negligência por parte do governo. A gente teve uma piora muito importante, tá? Da saúde como um todo. Tivemos o retorno aí da questão das doenças transmissíveis, doenças como doenças de Chagas, tivemos aí tuberculose. Tudo isso fugiu do controle, agravando ainda mais a atenção, né, à saúde da população. Então, aí agora, nesse momento, eu tenho as doenças crônicas, juntamente aí com o retorno aí dessas doenças transmissíveis, tá? Questão de pobreza, a economia bastante deficitária. Então, tudo isso fez com que tivesse aí uma piora desses níveis de saúde, tá bom? E falta aí de medidas, né? Um olhar voltado para a melhoria das condições de vida dessa população. Então, a gente tem aí esses dois lados, tá? Então, para quem pediu, para a gente diferenciar aí a Era Vargas do regime militar, então a gente teve aí, basicamente, essas grandes aí, duas situações aí que a gente pode diferenciar, tá bom? Outras perguntas eu vou responder pelo chat, logo mais estarei conectada no chat atividade, tá? Agradeço a participação de vocês, tá? Espero ter contribuído de alguma forma aí com o seu aprendizado e a gente se vê aí no próximo encontro. Até mais!